A gente aprende sempre, né? A doutrina consoladora dos espíritos, o consolador prometido que chega para nós, ele nos dá uma ideia assim de espiritualidade, né? Realmente matou a morte, né? Porque a nossa visão é sempre materialista, ou seja, ela vai só até do berço ao túmulo. Mas o espiritismo nos mostra que a vida continua. E aí a gente tem essa consolação realmente de que nós somos filhos de Deus, herdeiros de todo esse universo. Então, a doutrina espírita matou a morte, né? E a gente vai perceber, mas mesmo dentro da casa espírita, a gente fala assim, mas os espíritas não temem a morte? Claro que nós temos aquele receio, né? Inclusive, o mês passado, a USE promoveu o encontro, ou a homenagem a Allan Kardec, e fizemos uma homenagem a Richard Simonetti, né, que é autor daquele livro, Quem Tem Medo da Morte? Porque ele lançou esse livro, um pequeno livro, falando sobre a morte, porque ele percebia que nas palestras que ele falava sobre a morte, as pessoas tinham muito interesse. E aí muitas pessoas, depois que ele começou a fazer algumas palestras relacionadas com o tema da morte, a pessoa falou, mas poxa, agora que você começou a falar, eu fiquei com mais medo ainda. Porque lá traz várias explicações do problema do desligamento, né, fala daquela melhora para a morte, enfim, tudo isso está explicado por Kardec no livro Céu e Inferno, quando ele fala do passamento, quando ele fala dos desligamentos, ele traz uma imensidade de informações e de mensagens de espíritos, espíritos sofredores, espíritos felizes, espíritos suicidas, e como é a sensação dos espíritos nesse momento da passagem, né, ou da transformação, né? Saída do corpo físico para o espiritual. Então, para onde nós vamos quando morremos? Segundo o Espiritismo, diz que retornamos ao mundo espiritual, nossa morada original, exatamente de onde viemos. Somos espíritos e apenas estamos no corpo físico em estágio temporário de aprendizado. No mundo espiritual, reencontraremos os espíritos com quem nos sintonizamos, daí a importância da vida reta e moralmente digna, desapegada das questões materiais, de corações sem mágoa, vinculada ao bem e ao amor desprendido. Porque, geralmente, as pessoas que não conhecem a doutrina espírita, elas até falam assim, mas... como é que vocês podem ter certeza disso? Ninguém voltou para contar, mas a gente tem, né? André Luiz, quando traz a série, a série começando lá do nosso lar, mostrando assim as experiências que ele teve. Tem um próprio livro que Chico Xavier psicografou. Eu voltei falando da história do irmão Jacó, onde ele conta assim, as dificuldades que ele teve, né? Tanto no desligamento quanto... E a preparação que ele teve, porque ele era uma pessoa que tinha, assim, tinha feito muita coisa aqui na Terra e, no entanto, passou por muitos problemas de comunicação, as aproximações que ele fazia. É um livro extraordinário, que eu estou citando rapidamente, mas tem muitas explicações para a gente entender essa passagem, né? Por quê? Porque morte significa a cessação definitiva da vida física, ou fala-se falecimento, óbito, destruição, termo ruína, ausência de vivacidade, mas Kardec colocou apenas passamento. Então, esse objetivo de Kardec no livro Céu e Inferno, que fala da justiça de Deus, traz o código penal da vida futura, todas as regras e tudo mais, é informar sobre a realidade da vida futura, as causas, né, do sofrimento, as dores, e reconhecer a lógica da doutrina espírita, identificando a justiça de Deus. Então, quando a pessoa fala assim, mas ninguém voltou para dizer, a gente tem essas referências, né? Porque muitas vezes as pessoas, até essa semana mesmo, nós vamos ter psicografias, né, lá em São Caetano, em vários lugares sempre teve, Chico Xavier andava assim com o bolso cheio de papel, ele era a caixa postal de Deus, né? E ele sempre dizia, o telefone toca de lá para cá. Mas mesmo a pessoa, quando perde assim, a perda de entes queridos, que é o item principal, né, desse tema, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem de Samson. Aliás, Samson
contemporâneo de Kardec, assim, percebendo, né, que ele estava enfermo e já iria desencarnar há algum tempo, ele mandou uma carta para Kardec autorizando que ele fizesse a evocação, que ele iria trazer as notícias do plano espiritual. E aconteceu que, no mesmo momento que ele estava sendo velado, né, estava lá no seu velório, ele já estava dando a comunicação para Kardec e falando as sensações que ele tinha e pedindo a Kardec que falasse com seus filhos, porque seus filhos não acreditavam em nada do espiritismo. Então, realmente, a gente ouve as pessoas falarem assim, mas ninguém voltou para dizer, mas voltaram sim, muitos voltam. Só que, como tanto o irmão Jacó teve problema de comunicação, porque tem que ter afinidades, né? Mesmo as pessoas, quando recebem uma carta psicografada de um parente falecido, ela, à primeira vista, fica emocionada, chora e fala, realmente é ele, só ele podia falar essas coisas. Aí passa alguns minutos, assim, a pessoa começa a pensar e fala assim, mas será que é ele mesmo? Será que é mesmo? E aí já vem aquela incredulidade, né? Então, é difícil. E aí, quando a gente vai falar assim de morrer, o medo da morte, é porque nós sempre tivemos esse tratamento de falar, morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Mas existe céu e inferno? Né? No pensamento espírita, ou seja, na filosofia espírita, fala que céu e inferno são estados de consciência. Não existem locais determinados, mas sintonia entre espíritos harmonizados que criam o céu interior da consciência em paz e em favor do amor e da fraternidade. Ou entre espíritos desequilibrados, que criam o inferno interior da consciência de culpa ou de perversidade e ódio. Essa sintonia determina o ambiente onde vivem os espíritos. Então, a doutrina espírita nos esclarece sobre o céu, sobre o inferno, mas conta-se que tem uma mensagem, né, que diz assim, mas por que você está preocupado com essa enfermidade? Porque a gente sempre tem aquela preocupação, como o Buda teve, né, quando ele olhava para fora do seu palácio e via que as pessoas começavam a envelhecer, aí vinham as enfermidades, e de repente as pessoas morriam, desencarnavam. Então ele percebeu que a vida não era só aquilo que ele tinha que ter um outro sentido de vida, e aí ele buscou a iluminação espiritual. Mas conta-se que, então, essa pessoa pergunta assim, mas por que você está preocupado, né, com essa enfermidade? Porque das duas, uma, ou você vai sarar, ou você vai morrer. Se você sarar, não tem motivo para se preocupar. Agora, se você morrer, das duas, uma, ou você vai para o céu, ou vai para o inferno. Se você for para o céu, não há motivo para se preocupar. Agora, se você for para o inferno, você vai encontrar tanta gente conhecida do lado de lá que você não vai nem ter tempo de se preocupar, né? É claro que essa pessoa não tinha esse esclarecimento da doutrina espírita sobre céu e inferno. Mas, então, quando a gente tem a perda de entes queridos na nossa casa, né, e isso acontece em todas as casas, e a gente, muitas vezes, nem acha que na casa da gente vai acontecer isso, né? Aí, quando ocorre, surgem aqueles problemas, e cada um sofre de uma maneira. E qual é a postura do espírita diante desse quadro? A postura de respeito, resignação e confiança na vida, uma vez que o espírito é imortal e apenas o seu corpo morre. A vida continua para o espírito. Essa compreensão ajuda a vivenciarmos o luto, essa passagem, e nos fortalece a não vivermos enlutados por toda a vida. Essa postura é de grande benefício, em favor do desencarnado, né? Para aquele que parte, pois nossa inconformação ou revolta gera angústia e sofrimento para o desencarnante, que precisa adaptar-se à nova realidade. A prece, a confiança em Deus é de grande ajuda para esse momento de ausência e perda. Evidentemente que não é condenável o fato de se sentir saudades ou viver momentos de tristeza, mas é importante compreender e confiar nos desígnios do alto, para a harmonização dos dois lados. Como Chico dizia, a morte é apenas uma mudança de endereço. Então, é tão assim difícil, né, que a gente até muitas vezes acaba extrapolando, né, nessa nossa inconformação. E o que seria que nós deveríamos fazer em benefício dos desencarnados, em favor dos desencarnados? É lógico, a gente vai preparar, né,
o atestado de óbito, né, o caixão, as flores, tudo necessário para isso. Mas será que isso aí é só isso daí, ou é necessário realmente que mantenhamos esse clima de prece, de vibração, para que ele seja realmente encaminhado? Richard Simonet, no livro Quem Tem Medo da Morte, ele fala, né, que muitas vezes até os parentes ficam tão assim, ligados, pedindo para o espírito não ir, né, que dificulta o próprio desligamento, né, do espírito e atrapalha. Chico Xavier, no seu livro Nosso Lar, ele conta que depois que ele estava procurando trabalho lá em Nosso Lar, junto com um dos ministros, ele passa numa ala assim, onde tinha várias enfermarias, e de repente vem uma pessoa e fala assim: ministro, o Ribeiro piorou. Aí o ministro falou assim: mas como piorou? Ele estava tão bem. Aí a pessoa falou assim: não, é que os familiares da terra não nos deixam o Ribeiro em paz. Ficam reclamando que ele não deveria ter ido embora, o que eles vão fazer agora sem o pai ou sem o marido. Ficam sempre chorando, se lastimando. Aí, então, o ministro falou assim: vamos tomar atitudes, né, uma atitude contra essa atitude dos familiares da terra. Vamos aumentar a bagagem de preocupação dos familiares que ficaram na terra para que eles nos deixem o Ribeiro em paz. Aumentar a bagagem de preocupações não é trazer problema, dificuldades. De repente nasce uma criança, aí muda o foco, né? Continua aquela saudade, aquela coisa, mas já muda, as pessoas percebem que a vida continua. Então, é por isso que esse tema em favor dos desencarnados tem até uma mensagem de Emmanuel, com esse título mesmo. E ele fala que não é ficar com aquela ligação assim com o espírito, porque a vida continua. E Chico Xavier, ele até fala que 80% das pessoas que desencarnam aqui na Terra ainda permanecem ligadas aqui à Terra. Somente 20% é que conseguem ingressar a mundos mais superiores. A maioria ficam ligados aos familiares. Então, por isso, a necessidade de manter essa vibração, essa oração, e perceber que esses espíritos ainda estão vinculados a seus familiares, logicamente, né? Muitos auxiliando, muitos até trazendo assim reconforto. Então, Chico falava, trazia uma mensagem que ele dizia que ele fala lá no centro, assim, ele via até os espíritos amigos que haviam desencarnado antes, do lado dos familiares, para tentar auxiliar da melhor maneira, né? Então, por isso que no livro Nosso Lar, Chico, o André Luiz traz uma mensagem assim que serve de advertência para nós. Ele diz assim: a vida não cessa, é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso, copiando-lhe a expressão. A alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressões e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantas mortes, quantos corpos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitaremos ainda? Então, ele traz uma advertência. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Então, essa mensagem de André Luiz faz a gente perceber que nós temos realmente que, de alguma forma, já estar preparado, porque a única coisa que a gente tem certeza é que nós vamos fazer essa passagem, né? Só que a gente vai sempre adiando, a gente vai sempre deixando, né? Ou seja, a gente vive como se nunca fosse morrer e acaba morrendo como se nunca tivesse vivido, né? Porque a gente não vive realmente daquela maneira adequada. Então, é por isso que essa mensagem de Emmanuel é em favor dos desencarnados.
Ele fala que nós devemos lembrar sempre dessas pessoas, desses nossos parentes, né, que partiram, da melhor maneira, sempre, de alguma forma, ó, não julgues que ames alguém sem que lhe compreendas as necessidades de cada período da existência, né? Porque ele fala, cada época da nossa existência, desde a infância, a juventude, a maturidade, ela tem essa fase é necessária para todos, né, para o nosso aprendizado. Então, ele diz assim, que, a fim de ajudares positivamente aos seres queridos que te precederam nessa passagem para a morte, sem dúvida, eles vão agradecer o carinho que lhes conservas e o retrato da forma física ultrapassada. Contudo, ser-te-ão muito mais gratos e reconhecidos sempre que lhe reconstitua a presença através de algum ato de bondade a favor de alguém, cuja memória agradecida lhe recorde o semblante em momentos de alegria e de amor, que nem sempre no mundo puderam cultivar. De certo, sensibilizam-se com as flores que lhes oferta as cinzas, mas eles se alegram muito mais com o socorro que faças a quem sofre, doando em nome deles, pelo qual se sentem mais atuantes e mais vivos, junto daqueles que ficaram. Quando mentalizas os supostos desaparecidos na passagem da morte, pensa neles no ponto de vista da imortalidade e do progresso. Um coração materno tem o direito de guardar as relíquias, por relíquias, as roupas enfeitadas e curtas dos filhinhos que acalentou no berço, sob o pretexto de que somente assim lhe retribuirão devotamente a abnegação. Reverencia aqueles que partiram na direção da vida maior, mas converte saudade e pesar em esperança e serviço ao próximo. Então, Emmanuel coloca aqui que as mães até guardam, né, as roupas. Ó, um coração materno tem o direito de guardar por relíquias as roupas enfeitadas e curtas dos filhinhos que acalentou no berço, mas seria loucura impor-lhes a obrigação de usá-las depois de homens feitos, sob o pretexto de que somente assim lhe retribuirão devotamente ternura. Reverencia aqueles que partiram na direção da vida maior, mas converte saudade e pesar em esperança e serviço ao próximo, trabalhando com eles e por eles em termos de confiança e reconforto, bondade e união, porquanto todos eles, acima de tudo, são companheiros renovados e ativos, aos quais fatalmente um dia te reunirás. Então, essas colocações de Emmanuel ajudam a gente a ter mais compreensão, né? Por isso que Samson, ele mandou a mensagem que está lá no capítulo 5, perda de entes queridos, porque sempre a gente percebe que a mãe sofre mais, né? Muito mais, principalmente quando perde um filho assim, que está assim, na flor da idade, né? Então, há essa necessidade da gente ter essa compreensão, mas, mesmo espírita, a gente muitas vezes assim ainda fica naquela situação assim difícil. Então, por isso é que tem algumas mensagens no próprio Livro dos Espíritos, eu até trouxe aqui algumas, por exemplo, na questão 312, fala da comemoração, né? Nesse mês de novembro nós tivemos o Dia de Finados. Então, fala assim, o dia de comemoração dos mortos, ou dos desencarnados, é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhe ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos? Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que na terra lhe dirigem os seus pensamentos, como fazem em qualquer outro dia. Então, não há necessidade que seja no dia dos finados. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto das suas sepulturas? Outra pergunta feita lá no Livro dos Espíritos. E a resposta, nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Então, tudo está ligado no nosso pensamento, né? Mas todos nós temos essa dificuldade ainda, né? Então, a gente fica muito apegado à vida física, às coisas, às pessoas, tudo, às situações.
Aí eu me lembro de uma história, né, que conta-se que tinha três pessoas que participavam de umas dinâmicas de grupo, né, para um emprego. Depois de passarem por várias dinâmicas, ao final o entrevistador chegou para os três assim e falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. O que é que vocês gostariam de ouvir, né? Vocês estão num velório, aí vocês chegam perto do caixão lá, porque tem aquela história que fala, né, da morte na empresa, né? Que eles colocam lá, hoje morreu a pessoa que estava causando problema aqui na empresa, que estava causando prejuízo e tal. Todo mundo vai ver lá quem é que morreu e que estava sendo o causador. Aí, quando chega assim, tem um espelho, né? Aí as pessoas começam a refletir, falam assim, puxa, então eu também não estou fazendo o melhor que eu posso aqui pela empresa, por isso que... Mas, então, esse teste que o entrevistador trouxe para os rapazes, falou assim, vamos fazer, vocês estão no velório, aí tem aquele caixão lá todo enfeitado, cheio de flores, aí quando vocês chegam perto, é vocês mesmos que estão lá dentro. Que é que vocês gostariam mais de ouvir as pessoas falarem? Aí a primeira pessoa falou assim, eu gostaria que minha mulher, meus filhos falassem, esse foi um bom marido, foi um bom pai, cumpridor dos seus deveres, e falaram um monte de elogios, né? Porque depois que morre, todo mundo vira bonzinho, né? Então... Aí o entrevistador falou, muito bom, significa que você é uma pessoa respeitada pela sua família. Aí foi o segundo. O segundo pegou e pensou, puxa, já falou da família, o que eu vou falar? Aí ele se lembrou do Evangelho, segundo o Espiritismo, os caracteres do homem de bem. Ele falou, eu gostaria que alguém chegasse lá e falasse assim, esse realmente foi um homem de bem, praticava a lei de amor, de justiça e caridade na sua plena extinção. Ele tinha muita fé em Deus, cumpridor, e falou um monte de elogios que está lá também nos caracteres do homem de bem. Aí o entrevistador falou, muito bem, significa que você é um homem de bem. Aí o terceiro foi falar, falou, e agora, o que eu falo? O outro já falou da família, esse que falou dos homens de bem. Aí ele pensou um pouco assim, pronto, se eu estivesse ali realmente no caixão, a única coisa que eu gostaria de ouvir é que alguém chegasse bem perto, assim, ficasse olhando as flores, os enfeites que tem assim, aí... ficasse com uma cara de espanto, assim, e falasse, olha só, ele está se mexendo ainda. Aí o entrevistador falou assim, puxa, muito bem, significa que você é uma pessoa otimista, e nós precisamos de otimismo na nossa empresa, né? É claro que eu teria saído correndo, todo mundo, né, que estava ali no velório, mas a gente percebe que em todos os velórios é a mesma coisa, né? As pessoas falam, ainda ontem falei com ele, meu Deus, né? Mas foi para um bom lugar, foi descansar, foi isso, que aquilo, nada do que se fala ali reflete realmente a realidade. É só ler o livro O Irmão Jacó, ele vai falar de tudo aquilo que acontecia com ele, e ele estava sendo amparado, inclusive pelo próprio Bezerra de Menezes, que dava até conselhos para ele, a posição que ele deveria ficar, como ele deveria pensar naquele momento. E ele até percebe pessoas que estavam desencarnadas, que chegaram assim, começaram até de uma forma assim jocosa, né, brincar e falar assim, isso aí não é aquele que ficava doutrinando a gente? Eu falei, é ele mesmo. Quero ver a cara dele agora, o que é que ele está sentindo, o que é que está passando. Então, há essa necessidade da gente realmente, no momento, né? É por isso que, alguns dias atrás, Divaldo Franco estava falando da sua mãe, que depois que desencarnou, ela começou a aparecer para ele, e todo dia que ela aparecia, ela falava para ele, e aí, meu filho, já orou hoje? Toda hora ela falava, mas mãe, eu faço mais de 1000 palestras, toda hora eu estou orando, estou rezando. Não, meu filho, mas você nunca sabe se vai ser daqui meia hora, daqui 1 hora, se vai ser hoje, como vai ser, você tem que estar preparado, porque esse momento é a ligação que você tem, o seu pensamento, onde está, para que você seja amparado pela espiritualidade. Então, há essa necessidade, né, da gente realmente buscar estar preparado para esse momento. Então, em favor dos desencarnados, a gente percebe que é a prece, a oração. Por isso eu me lembro daquela música antiga, lá de Nelson Cavaquinho, acho que até o próprio Nelson Gonçalves também cantava, que era Quando Eu Me Chamar Saudade. Né? Ele dizia assim, sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim,
que faça agora, que me dê o abraço em vida, o carinho, a mão amiga, para suportar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Então, é tão importante em favor dos desencarnados as preces, que Kardec ele tem o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma coletânea de preces espíritas, e tem preces pelos desencarnados, pelos suicidas, por todas as pessoas que, de alguma forma, passaram por lá de lá e necessitam, né, dessa intercessão, dessa vibração, desse sopro de esperança e renovação, para que eles tenham realmente aquela vibração amiga, né, a levantar o ânimo para que eles continuem, né. Então, a alma, depois da morte, ela volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. A alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? Outra pergunta. Sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade? Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. E a alma nada leva consigo deste mundo? Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Então é por isso que tem uma mensagem de Irmão X, chamada Apuros de um Morto. Ele conta que Apolônio Rezende, ele acorda assim, né? Porque ele escuta a mulher falando, chamando. Mas ele chega perto da mulher e ele fala assim, mas ela não está me vendo, né? Estou sonhando. Aí ele quer acordar, mas não acorda. Aí a mulher está reclamando, chamando ele de ingrato, de traidor. E ele fica assim sem entender por que a mulher estava com aquela atitude, né? Chorando e falando que ele era um traidor e um ingrato. Aí ele escuta o nome dele no andar de baixo. Aí ele desce rapidamente e encontra Maria Isa, que era a copeira da casa, junto com o advogado da família, o doutor Joaquim. Aí a moça, né, está falando com o doutor Joaquim, dizendo assim, então, doutor, eu sempre fui considerada mãe solteira, mas esse filho que eu tenho é filho do Apolônio, né? E ele fala, mas que infâmia, por que ela está falando isso? Aí ela fala assim, então, pode falar com o filho dele, né? Fala lá o Renato, acho que ele vai confirmar a minha história. Aí o doutor Joaquim fala, não, tudo bem, mas nós vamos ter que fazer alguns exames para constatar isso, porque desde que o Apolônio morreu, a hora que ele escuta aquilo, morreu, ele fala, mas como morreu? Quase que ele morre de novo, né? Ele fala, mas eu estou aqui, eu estou sentindo, estou percebendo tudo isso. Aí ele fala assim, mas por que essa moça está falando isso? Aí ele começa a lembrar da vida passada, o que ele tinha feito, os problemas que ele tinha passado, para ver o porquê daquilo. Aí ele vai ver o filho, ele percebe que havia assim, um acordo entre a copeira e um dos filhos para receber uma parte maior da herança. O outro filho já estava conformado em até perder uma parte da herança, ele queria só preservar a memória do pai, da mesma forma que a mulher. A mulher não se conformava porque ela falava, mas tantos anos de casado, será? Por que agora, no final da vida, eu fico sabendo que ele me traiu dessa forma? E ela estava assim, ainda naquela condição, aí ele tentou consolar a mulher, ficou do lado dela, aí ele percebeu que ela juntou umas flores, e a sair ele acompanhou. Aí ela foi até a igreja, fez algumas orações, e ele acompanhando. Aí, dali a pouco, ela pega o ramalhete lá de flores que ela tinha, e sai, e vai para o cemitério, e ele atrás. Aí, quando ele chega no cemitério, ela entra, deposita as flores lá sobre o túmulo, né? E aí ele olha a inscrição que estava, né? Aqui jaz Apolinário Rezende, orai pelo descanso eterno da sua alma. E aí ele vê lá, né, também o dia da morte e tal, ele percebe que ele já está há 6 meses no plano espiritual. E só ali ele tinha despertado e estava passando por todos aqueles problemas. Quando ele vê descanso eterno da sua alma, ele fica, assim, ele começa a refletir, quer chorar,
né? Embora sentindo aquele imenso desejo de chorar, ele dá assim uma gargalhada muito grande, porque ele percebe que não é a realidade que ele estava passando, né? Por isso o título, Apuros de um Morto. Então, essa história está num livro chamado Cartas desta e de Outra Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E aí, irmão X traz também uma outra mensagem que está no livro Cartas e Crônicas, onde ele fala para fazer um treinamento para a morte, né? Quando ele fala que, muitas vezes, a religião, de que deveria orientar as realizações do espírito, permanece assim só no superficialismo, sem tocar a profundeza da alma. Então, ele traz assim algumas orientações. Eu estou falando rapidamente, assim, depois quem quiser leia no livro Cartas e Crônicas. Então, ele falava da pessoa já começar a preparar, né, o próprio corpo físico, né, aquela moderação, tanto na alimentação, para evitar, assim, uma desencarnação com problemas, que traga problemas para o espírito. Preparar a documentação, para evitar que depois que ele desencarna, o espírito vai ficar ligado, né, por causa de problemas ligados à documentação em casa. Então, há essa necessidade realmente, se possível, evite abusos com fumo, como fala, todos os vícios, né? Não se renda à tentação dos narcóticos, guarde muito cuidado na preservação de seu equilíbrio emotivo. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto e a papelada deve estar em ordem. Sobretudo, não se apegue demasiadamente aos laços consanguíneos. Ame a esposa, os filhos, os parentes, com moderação. Se possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Conserve sempre seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento dos seus deveres. Quanto ao mais, não se canse nem se indague em excesso, porque, com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe dará o cartão de visita, impondo-lhe o conhecimento daquilo que por agora não lhe posso dizer. Então, essa mensagem, né, que, é claro, é bem maior, né, tem muito mais conteúdo, a gente precisaria estar preparado para tudo isso, né? O próprio irmão Jacó, que ele achava que ele conhecia tudo, quando chega lá no plano espiritual, ele fala que a luta continua. Ele fala que ele estava de volta, mas tinha dificuldades no intercâmbio. Ele teve que ir várias vezes lá, com o Chico, né, para poder trazer as mensagens. Faz muitas ponderações necessárias, fala das tentativas e aprendizado, fala dos preparativos de modificação e fala também na hora do desprendimento que ele sentiu, na hora do transe, fala quando ele estava recebendo socorro, entre os amigos espíritas, e ele faz várias considerações, fala das despedidas, das atenções perturbadoras, até, enfim, ser desligado do corpo. Porque a gente sabe que não é assim, varia de pessoa a pessoa, né, essa consideração. Então, é por isso essa necessidade que temos, né? Mas Jesus, ele trouxe várias mensagens para nós, né? Quando ele estava lá, passando perto, e vinha o enterro, assim, do filho único da viúva de Naim. E ela estava preocupada, né? Porque ele era um arrimo de família. E aí Jesus vai até lá e fala assim, não, mas o rapaz não está morto, ele está apenas adormecido. E aí Jesus faz com que o rapaz volte à vida, né? E depois, Jesus vai também, chamado por Jairo, chefe da sinagoga, que pede para que Jesus vá cuidar vá lá ver sua filha, que ela está agonizando, está morrendo. Aí ele está lá ainda pedindo para Jesus, de repente vem as pessoas já de volta, agora não adianta mais, ela já morreu. Aí fica aquele alarido, aquela confusão toda, e você fala, mas por que vocês estão fazendo esse alarido? A menina não está morta, ela está apenas adormecida. E aí as pessoas começam assim a zombar de Jesus, né? E aí Jesus vai com eles e fala assim, vem a sua mãe e o pai, e chamou mais 2 de seus discípulos e entraram, e ele fala lá para a menina, Talita cumi, e pede para a menina se levantar,
né? Ela levanta, senta-se na cama, ele pede para trazer algo para ela comer. Mas ele fala que ela não estava morta, estava só adormecida. Da mesma forma, a passagem com Lázaro. A passagem com Lázaro, que se a gente for em qualquer cemitério, a gente vai ver sempre as inscrições lá, né? Que Jesus falou no momento em que ele estava com a família de Lázaro, né? Marta, Maria, porque ele ia sempre lá em Betânia visitar aquela família. E passou um tempo, Lázaro ficou enfermo. E aí as duas irmãs chamaram Jesus. Mas passou um dia, Jesus não veio, 2 dias não veio, 3 dias. No 4º dia, Jesus apareceu. Aí, quando Jesus apareceu, Lázaro já estava enterrado. Aí, então, Marta, que sempre reclamava, né, falou assim, mestre, se o senhor estivesse aqui, nós avisamos, o senhor não veio, nosso irmão não teria morrido. Aí eles falaram assim, mas Marta, a enfermidade do teu irmão não é para a morte, mas sim para glorificar o Pai que está no céu. Ela falou, mas a verdade é que ele morreu, mestre. Ele falou, mas Marta, eu sou, essa inscrição que está no cemitério, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá e terá a vida eterna. Você crê isso? Aí ela balança a cabeça, né, que sim. Aí ele fala assim, então vamos até lá. Aí ele vai até a sepultura e pede para abrirem lá, né, tirarem a pedra. E aí ele fala para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Só que ele não consegue, ele está todo já embalsamado ali, né? Aí ele fala assim, não, desatai-o e deixai-o sair. E aí ele sai, aí fica aquela coisa, né? Nossa, ele ressuscitou. Mas Jesus falou, a enfermidade dele não é para a morte. Então, às vezes, acontece mesmo, né, das pessoas terem essa aparência da morte, né, mas ainda estarem ligadas ao corpo. A gente pode se lembrar de uma passagem aqui mesmo, do Brasil, uma menina de 29 dias, recém-desencarnada, recém-nascida, né? E ela se sufoca e entra num estado assim de catalepsia. E fica por mais de 6 horas assim desacordada. Parecia que estava morta. Aí a família ficou desesperada, a mãe, num desespero danado. Aí chamaram o farmacêutico e um médico. Aí eles vieram atestar. Não, ela pode providenciar, vamos providenciar o atestado de óbito que ela está morta. Aí a mãe, naquele desespero, ela não sabia o que fazer, ela ia só orar, né? E a família já começou, preparou um caixãozinho branco para a menina, um vestidinho azul e branco também, uma grinalda, e já estavam lá esperando para preparar a menina para o sepultamento, né? Para o funeral. A mãe entrou no quarto, no desespero, começou a orar. Aí aquele magnetismo, né, dela, ela saiu e foi até o berço e abraçou a filha, né? Aí, naquele momento, a menina acorda e começa a chorar. Essa menina veio a se tornar a grande médium, Ivone do Amaral Pereira, que passou por esse estado também. Mas a gente vai falar da morte, a gente percebe que a vida continua. E Ivone do Amaral Pereira sempre trouxe também essas mensagens para todos nós, né? Para que a gente consiga realmente ter essa certeza de que a vida continua. O Espiritismo matou a morte, mas o próprio Paulo de Tarso ele já dizia, né? Ó morte, onde está a sua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Porque ele sabia dessa vida verdadeira, dessa vida que continua, né? Então, que nós possamos nos lembrar, né, dessas mensagens, refletir sobre isso, só que a gente nunca sabe, né, qual vai ser o momento, né? Então, que nós possamos estar preparados para esse momento e realmente agradecer a Deus, a espiritualidade, todos os nossos familiares que estão ao nosso lado, para que nós consigamos manter sempre esse equilíbrio, né? Para que a gente consiga estar preparados, né? Richard Simonetti, no seu livro Quem Tem Medo da Morte, ele traz até aquela historinha que fala assim, quando nasceste todos riam e só tu choravas. Vive de tal maneira que quando morreres, todos chorem e só tu rias. Então, que nós possamos realmente estar preparados para essa passagem, para essa viagem, né? Que todos nós temos, né, já marcados, mas a gente nunca sabe qual vai ser o momento. Então, ao encerrarmos a presente exposição, eu vou encerrar lembrando, porque eu me lembro que Jesus, quando estava desencarnando, estava lá na cruz, dizem que ele deixou 7 mensagens, né, para as pessoas, quando ele falou, Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem.
Aí depois, num dado momento, ele estava no meio de 2 ladrões, ele fala assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí depois ele vê a preocupação da mãe, né? Meu filho, que te fizeram os homens? E ela fala para ela, e ele olha assim e fala, mulher, eis aí teu filho, apontando para João. E para João ele fala, filho, eis aí tua mãe. E aí depois ele vai fazendo várias considerações, fala que está com sede, fala que está tudo consumado, depois fala, em tuas mãos, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas tem uma passagem, uma palavra que ele falou, que até hoje as pessoas têm dúvidas quanto à tradução certa, quando ele fala aquele momento assim, né? Eli, Eli, lama sabachthani, que eles falam assim, eles traduzem como, meu Deus, por que me abandonaste? E todos pensam assim, mas Jesus não iria falar isso, né? Jesus, ele poderia falar assim, meu Deus, quanto me glorificaste. Né? Então, até hoje ainda está essa... Mas as pessoas pensam que é realmente isso que Jesus falaria. Aí eu me lembro uma vez, uma mensagem que veio, né, de uma mãe que havia perdido o filho, ela fala também essa expressão de Jesus, meu Deus, por que me abandonaste? E a mensagem fala justamente começando sobre isso, né? Mais ou menos eu vou passar para finalizar, e diz assim, meu Deus, por que me abandonaste? Por que, meu Deus, tu tiraste esse pedacinho de mim? Que mal, meu Deus, eu possa ter feito para que me sangres o peito com uma dor tão grande assim? Ó morte ingrata e traiçoeira, ó sorte, ó vida passageira, e tanto sofrimento para mim. Encontrei-me, ó Senhor, cria em mim um sentimento mais forte que os laços do momento, mais forte que as aflições dessa hora. Senhor, que eu tenha esperança e que esta dor que eu trago na lembrança possa ser diluída sem demora. Que a dor, que a minha dor não seja tanto e que eu possa conseguir suportar meu desencanto, que eu sobreviva e que essa fé não vá-se embora. Encontrei-me numa doutrina que consola, que esclarece e nos conforta. Obrigado, Senhor. Encontrei-me numa doutrina que conforta, que esclarece e nos encaminha para a porta do entendimento e para o conhecimento. E aí vai fazendo várias considerações, falando justamente da doutrina espírita, né? Que é a necessidade que nós temos para seguir adiante. Então, que a doutrina espírita possa realmente nos consolar nesse momento difícil e que nós consigamos realmente sempre lembrar de Jesus como o recurso maior das nossas vidas. Então, ao encerrarmos então a presente exposição, eu vou encerrar lembrando uma mensagem de Maria Dolores, onde ela fala que nós todos somos viajores no espaço, no tempo, né? Nós tivemos tantas idas e vindas, nascimentos, mortes e tal, mas estamos a caminho. Então, ela diz assim, viajor, segue o caminho, que a fé haja proposto. Vença o frio do desgosto que te gele o coração. Se aspiras a edificar a construção do melhor, vara a sombra em derredor nas trilhas da elevação. Esquece as pedras em peços que te sujam no caminho, mesmo cansado e sozinho, sem proteção de ninguém. Sangre-te os pés na jornada, na luta que te atordoa. Ama, auxilia, abençoa, jamais te afastes do bem. Faze do verbo o teu facho, da verdade e da esperança, e acende a luz que te alcança por brilho dos dias seus. Eleva-te, busca o alto, segue o dever dia a dia, que alcançarás a alegria da plena união com Deus. Então, que Deus nos abençoe sempre, esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas, sobretudo, pela prática do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, um bom final de semana para todos. Graças a Deus.